Oi gente, espero que estejam todos bem. Mais uma vez a Teia Missionária chega até você. Eu sou o pastor Wagner Fernandes. Espero que essa mensagem seja edificante para a sua vida. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante. Um tema que talvez não estejamos tratando tanto assim nas nossas igrejas, mas precisamos. Nós queremos falar hoje sobre o perdão. Vamos falar sobre o perdão? Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu gostaria que você lembrasse, talvez você lembre da história de José, que na última mensagem eu falei um pouco da história dele, mas hoje eu vou falar de um outro aspecto da vida dele, um outro aspecto que aconteceu. Vocês sabem que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos, com ódio dele, com raiva, com ciúmes dele ser o filho preferido, como eu disse na outra mensagem, eles o venderam e José foi embora. E depois mentiram para o pai, dizendo que José havia morrido, que José não estava mais vivo e deixaram José ser preso. José, enfim, virou escravo, virou servo na casa de Potifar, e depois foi preso. Ele passou por coisas terríveis por consequência desse problema com os irmãos. Tente imaginar você numa situação dessas. E eu tenho certeza que você está imaginando agora situações na sua vida onde você foi traído, onde as pessoas passaram rasteiras, onde as pessoas fizeram coisas horríveis com você, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, não importa. O que importa é que você tem feridas, que você tem marcas que as pessoas deixaram. E essas pessoas, muitas vezes, são da sua família. Então não precisam necessariamente ser pessoas que não têm afeto por você, muito pelo contrário. Às vezes as marcas mais dolorosas vêm daquelas pessoas que estão dentro da tua casa. Então, foi o que aconteceu com José. Ele foi gravemente ferido pelos seus irmãos, por conta do ciúme, por conta da inveja, por conta dos sonhos dele que foram revelados, porque ele tinha sonhos que os irmãos não tinham, os irmãos o venderam. Então aconteceram coisas interessantes na vida de José. José, ele não foi apenas um grande herói da fé porque ele se tornou governador do Egito. Negativo. Ele foi braço direito de Faraó, teve toda a riqueza, toda a glória, toda a fama, mas a Bíblia não o mostra como abençoado só por isso. Mostra como um abençoado porque ele teve fé nos sonhos. Nós falamos sobre isso, mas mostra ele como um servo do Senhor que aprendeu a perdoar. E às vezes perdoar o imperdoável. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os irmãos, mais tarde, houve fome grave na terra, havia necessidade, e José reconheceu seus irmãos muitos anos depois. Depois que ele havia sido preso, depois que ele interpretou os sonhos de Faraó, depois que ele foi promovido a braço direito de Faraó, passaram-se muitos anos e os irmãos não o reconheceram. Depois que o reencontraram. A Bíblia conta todo esse relato do reencontro, que José passa um tempo sem se revelar para os irmãos quem ele realmente era, que era o irmão deles e tudo mais, mas o fato é, José teve o poder de perdoar e o poder de não perdoar nas mãos dele. Porque o perdão, ele vem acompanhado da oportunidade. O perdão, ele é maravilhoso porque ele vem de Deus no momento em que você precisa decidir entre perdoar ou se vingar. Então, no momento em que hoje o mundo diz para você que você tem que se vingar, você tem que ir à forra, você tem que fazer a justiça com as próprias mãos, que esse é um termo que falam muito, nesse momento é a oportunidade que Deus está te dando entre liberar o perdão, entre liberar a maldição. Você tem esse poder, porque é muito fácil dizer que perdoou quando você não tem a chance de se vingar. E quando você tem a chance de se vingar daquela pessoa que te fez um grande mal? Talvez você esteja aí com os seus 50 anos, 40 anos de idade, os seus pais já estejam idosos. E você talvez esteja aí querendo se vingar dos seus pais, destratando eles, sendo negligente com a velhice deles,
porque eles causaram algum mal no passado. Porque você tem hoje o poder de se vingar deles. Será que é isso que Deus quer para você? Deus está vendo. Deus está vendo a chance que você tem de liberar perdão e não libera. Deus está vendo a chance que você tem de liberar perdão para as pessoas que não têm condição de serem perdoadas nem pelo mundo. E o mundo não vai perdoar as pessoas. Não pense você que a sociedade vai perdoar o erro das pessoas. Mas o Evangelho de Cristo, ele te ensina outra coisa. A palavra do Senhor te ensina outra coisa a respeito de lidar com o perdão. Eu não estou dizendo aqui que o perdão é uma coisa fácil, não. Não estou pregando uma palavra, uma mensagem de ilusão ou uma mensagem utópica sobre o perdão, dizendo que é fácil, que é só liberar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de glorificar a Deus com a sua atitude quando você tem o poder de se vingar, o poder de não perdoar. Então, não perdoar, quando você tem o poder de não perdoar, é muito simples. Agora, quando você reúne forças e libera perdão para aquela pessoa que te fez um mal tão grande, aí entra a glória de Deus na tua vida. Aí entra o verdadeiro adorador do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo é uma contracultura. José esteve lá, perdoando seus irmãos, oferecendo comida, quis ver o pai dele de novo, o pai que estava enganado, o pai que durante todo aquele tempo, né, então Jacó pensava que seu filho preferido havia morrido. Já falei sobre isso, sobre esse erro dos servos do Senhor na Bíblia de terem filhos preferidos. Né? Isso, talvez os irmãos de José teriam que perdoar no seu pai. Então isso aí, dentro de família há muitos casos, né? Então talvez os problemas entre família sejam os mais delicados de se resolver. Porque às vezes nós demoramos mais tempo para perdoar um parente do que perdoar uma pessoa da rua, uma pessoa de fora. Né? Às vezes a gente perdoa um amigo assim, mas perdoar pai, mãe, perdoar irmão, demora-se anos. Por isso tem irmão aí que ficam 20, 30 anos sem se falar, por causa de um probleminha que nem lembram mais o que aconteceu. Então, eu gostaria que você refletisse, porque José deu um exemplo de perdão. A Bíblia fala sobre perdão, ela não te fala para perdoar, para você ficar bem com as pessoas só, mas para você ficar bem com Deus, para você ter paz, para você botar a cabeça no travesseiro e entender que os valores de Deus estão te guiando. Aquela pessoa te magoou, ela foi horrível com você, eu sei disso. Mas você também já magoou muita gente. Você também já entristeceu muitas pessoas. Você também já traiu pessoas. O ser humano, ele é assim. Então, em todos os relacionamentos, eles estão repletos de perdoadores. De qualquer natureza, relacionamento de amizade, relacionamento conjugal, relacionamento pai e filho. Se você for incapaz de perdoar, você diminui sua capacidade de se relacionar, que eventualmente as pessoas vão errar com você. Eventualmente as pessoas farão coisas difíceis de tolerar. Mas é com essa mensagem, com essa palavra que eu gostaria de fazer com que você refletisse. Vamos orar. Santo Deus, Pai de misericórdia, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor viu o nosso pecado, o Senhor viu coisas imperdoáveis que cometemos, Senhor. Falar de perdão não é fácil, Senhor. Deus nos ajuda a perdoar, é difícil. Deus, o que as pessoas fizeram, as pessoas nos abandonam, as pessoas nos entregam, as pessoas, Senhor Deus, elas não cumprem o que prometem. Ó Deus, nos ajuda, porque nós também somos assim, Senhor, e nós temos tanto desejo do perdão delas, Senhor Deus. Nós não queremos perder as pessoas que amamos, ó Pai, mas às vezes cometemos um erro tão pequeno e as pessoas não nos perdoam. E o contrário também acontece. As pessoas cometem erros pequenos e mesmo assim somos incapazes de reatar aquele relacionamento que tínhamos com elas. Deus nos ajude a perdoar, nos ensina, Senhor Deus, essa arte, Senhor Deus, cristã, essa arte, Senhor Deus, que é uma contracultura, Senhor, porque o mundo não quer perdoar. A sociedade não quer perdoar, Senhor Deus, o que erra, o que comete crimes. Eu quero te pedir, Deus, nos dê o teu perdão, porque é o único que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Este foi mais um programa Teia Missionária. Eu espero que
você tenha sido abençoado. Eu espero que você entre em contato conosco, caso queira, para contar a sua história, através de contato@teiamissionaria.com.br ou ainda pr.wagnerfernandes@teiamissionaria.com.br. Então, te aguardo até a próxima semana. Semana que vem estaremos de volta. Uma boa semana, que tenha uma semana de vitória na presença de Deus. Um grande abraço, até quando a Teia Missionária te alcançará novamente. Muito obrigado.